Olá, pessoal. Nesse vídeo, nós vamos entender o que é discutido nessa área de ética animal, né? O que é ética animal, e já vamos ver uma introdução ao tema central, o conceito central que é discutido nessa área, que é o problema do especismo, e com isso já vamos ver alguns dos principais fundamentos da consideração moral por todos os seres sencientes e da rejeição ao especismo. Então vamos lá. Introdução. Então, a ética, enquanto área da filosofia, a ética, em geral, é uma reflexão crítica sobre como deveríamos agir e por quê. Ou seja, o que está em jogo, né, são fundamentos de por que deveríamos agir de certo modo e não outro, como justificar isso. Então, a ética animal é uma área dentro da área maior, que é a ética, que discute como deveríamos agir e por quê quando nossas decisões afetam os animais não humanos. Então, no que se segue, nós vamos ver um breve resumo do tópico central que permeia todas as discussões na área de ética animal, que é a questão do especismo. Então, vamos começar falando alguma coisa sobre a situação típica dos animais que são explorados pelos humanos. Bom, os animais não humanos, eles sofrem e morrem sendo explorados para as mais diversas finalidades nos mais diversos setores. Por exemplo, para a fabricação de produtos alimentícios, que é de longe a área que mais envolve vítimas, né, animais, mas também em experimentos, vestuário, entretenimento, transporte, como trabalhadores, como ferramentas e etc. Os animais que são criados para consumo normalmente passam por sofrimento intenso durante toda a vida, porque a vasta maioria é criada nas condições intensivas da pecuária industrial. Por exemplo, né, muitos deles são amontoados em uma única gaiola, né, sem espaço para se mover durante a vida inteira, e sofrem com inúmeras outras coisas, ferimentos, doenças, terem que se deitar por cima dos seus excrementos e por aí vai. Bom, mas, além disso, independentemente deles terem sido criados sob condições intensivas ou nas chamadas fazendas de criação livre, os animais são mortos geralmente por métodos que causam enorme sofrimento a eles. Seja lá de que maneira eles foram criados e do quanto sofreram durante a vida, eles são mortos pelos mesmos métodos. Por exemplo, não é incomum que sejam escaldados, esquartejados ou que tenham a sua pele arrancada quando ainda estão plenamente conscientes, além de sofrerem muito no transporte até os matadouros. Né? Isso é assim por conta da alta demanda, né? As esteiras que levam os animais para serem mortos precisam se mover muito rapidamente por conta da alta demanda, e apesar de ser exigido atordoamento, isso muitas vezes, né, não deixa o animal inconsciente. Então, ele é, né, escaldado, esquartejado ou tem a pele arrancada quando ainda está plenamente consciente. Bom, mas tudo que eu falei aqui diz respeito a sofrimento, que falamos até então. Né? Alguém poderia pensar que se não houver sofrimento, então não haveria nada de errado com isso, que os animais não seriam prejudicados, mas não é assim, porque além do sofrimento tem também o dano da morte. Né? Literalmente, vários trilhões de animais não humanos morrem todos os anos somente para consumo. Né? A morte é um dano porque impede o indivíduo de desfrutar daquelas experiências positivas que teria se continuasse vivo. Tá? Então, os animais, além de sofrerem enormemente, também perdem a vida, que é a única que eles têm. Então, literalmente, vários trilhões de animais não humanos morrem todos os dias somente para consumo. Isso significa que a quantidade de animais mortos mundialmente por dia, né, a cada dia, já é maior do que a população humana mundial. Né? Não vou apresentar aqui estatísticas, mas quem quiser ver nas referências, né, do texto que acompanha, tem lá referência para essas estatísticas também. Tá? Bom, então, por dia, somente para consumo, já é morta, né, uma quantidade maior de animais não humanos do que a população humana mundial. Bom, como as vítimas são animais não humanos, essa situação não é normalmente vista como um problema pela maioria das pessoas. Na verdade, a vasta maioria das pessoas, quando pensa nessa questão, tenta justificar a exploração animal de alguma maneira.
A exploração animal normalmente só é vista como um problema apenas se afetar indiretamente os interesses humanos ou ameaçar a preservação do meio ambiente, né? Tanto é que tem muitas campanhas que tentam convencer as pessoas a não consumir produtos de origem animal, que apelam à própria saúde de quem está consumindo, ou apelam a alguma preocupação ambientalista, como, por exemplo, de sustentabilidade, e por aí vai, impacto ambiental em geral, né? Então, isso mostra, né, que a vasta maioria das pessoas não considera que o sofrimento e as mortes dos animais, por si só, é um problema. Bom, falamos um pouco da situação dos animais explorados, né? E agora vamos falar da situação típica dos animais que estão na natureza. Então, estamos agora só descrevendo qual é a situação típica desses animais e depois vamos entrar propriamente na discussão ética. Bom, a situação típica dos animais que estão na natureza também é altamente negativa. Muitos dos danos dos quais esses animais padecem são resultados diretos ou indiretos de práticas humanas. Por exemplo, resultados diretos seriam a caça, por exemplo, eles serem mortos por conta da caça, ou resultados indiretos, por exemplo, a maneira como a poluição ou o desmatamento causa sofrimento e mortes a esses animais. Mas, independentemente de ação humana, os próprios processos naturais já prejudicam esses animais em alto grau. Muito antes, desde muito antes do surgimento da espécie humana, mas até o momento atual, os animais são rotineiramente vítimas de desastres naturais, condições meteorológicas hostis, doenças, fome, sede, conflitos entre si por recursos e por aí vai. A situação dos animais na natureza, ao contrário do que muita gente pensa, não é nada boa. E tem um fator crucial em relação a isso, que a maneira como acontece a dinâmica de populações tende para maximizar a quantidade de animais que nascem apenas para sofrer e para morrer de modo bastante prematuro. Por que isso ocorre, né? Bom, ocorre porque a maior parte das espécies de animais se reproduz maximizando a quantidade de filhotes. E isso é comum em répteis, anfíbios, peixes e nos invertebrados em geral, né? Por exemplo, crustáceos, insetos e por aí vai. E essas ninhadas, né, vão desde milhares até muitos milhões de filhotes. Dependendo aí da espécie, vai variar, né, mas é nessa casa. Normalmente, quando as pessoas pensam em animais da natureza, não pensam nesses animais, pensam em animais de grande porte, né? Por exemplo, elefantes, leões, gazelas, zebras, etc. Mas esses animais não se reproduzem assim, eles são a vasta minoria. A vasta maioria dos animais da natureza é desse tipo, que maximiza a quantidade de filhotes. Por que isso é um indicador de que os processos naturais tendem a maximizar a quantidade de animais que nascem só para sofrer e morrer prematuramente? Porque em períodos de aproximada constância populacional, por exemplo, nós conseguimos medir quantos desses animais sobrevivem e quantos morrem prematuramente. Bom, se ao longo de várias gerações a população de uma espécie em determinado local permaneceu aproximadamente constante, é porque está sobrevivendo, em média, apenas um descendente por progenitor, né? Então, isso quer dizer que, em média, sobrevivem até a idade adulta apenas 2 filhotes por ninhada, né? Ou seja, um de cada progenitor. E menos do que isso, né, se algum desse progenitor se reproduz mais de uma vez na vida, o que é bastante comum, né? Então, todo o restante dessas ninhadas que tem milhares ou milhões de filhotinhos, todo o restante vai nascer geralmente apenas para experimentar sofrimento intenso e morrer. Geralmente eles nascem para experimentar o sofrimento da morte, sem nunca ter tido nenhuma experiência positiva, por exemplo. Às vezes tem algumas exceções, alguns têm algumas experiências positivas, mas o fato é que eles morrem muito cedo. Então, isso nos dá uma ideia, né, de como que é a vida típica dos animais que estão na natureza. Ainda que atualmente não se saiba como prevenir vários desses danos, né, tem muitas coisas que já poderiam ser feitas, né, para ajudar esses animais, prevenir ou minimizar esse sofrimento e essas mortes prematuras, e em muitos casos, né, isso já é feito, mas sempre muito mais daria de ser pesquisado, né? Só que, novamente, porque as vítimas, nesse caso, né, os seres que estão ali sofrendo intensamente e que estão morrendo prematuramente, são animais não humanos, a maior parte das pessoas ou não vê isso como um problema relevante, ou
vê como um problema relevante apenas se isso afetar indiretamente os interesses humanos ou as metas ambientalistas, né, como a preservação da biodiversidade ou do equilíbrio ecológico. Ou seja lá se a gente estiver falando de animais que são explorados pelos humanos, seja lá se a gente estiver falando de animais que estão vivendo na natureza, o bem dos animais não é normalmente visto como importante em si. Ou é visto como importante em si, mas com uma relevância muito pequena em comparação ao bem de humanos. Bom, agora vamos entrar então na discussão ética e no problema do especismo. E o especismo é caracterizado por isso. É um padrão moral que tem dois pesos e duas medidas dependendo da espécie dos afetados. Nós vamos falar aqui majoritariamente do especismo antropocêntrico, né? Que é a forma de especismo mais comum de todas, né? Que faz mais vítimas, que discrimina contra quem não pertence à espécie humana. Então, como a gente viu, o uso de animais não humanos como recursos é algo amplamente aceito e praticado. Mas aí que entra a questão do especismo. Fazer o mesmo com humanos é considerado algo amplamente inaceitável, hediondo, uma coisa, se algo assim fosse feito com humanos, seria considerado uma coisa monstruosa, né? Inaceitável, hedionda. Daí para mais. Né? Por exemplo, vamos supor que humanos estivessem sendo criados e sendo mortos para serem transformados em comida. Se esse fosse o caso, dificilmente alguém diria que as razões para a gente não consumir esses humanos têm a ver com a preocupação com a própria saúde ou com o meio ambiente. Não, seria dito que é a injustiça para com as vítimas aquilo que já é uma razão suficiente para a gente abolir essa forma de exploração. Só que como as vítimas reais, né, os seres que são transformados em comida, por exemplo, são os animais não humanos, o discurso é exatamente o oposto. A preocupação com os animais é colocada lá em último lugar, até mesmo por várias organizações e grupos de ativismo que se dizem de defesa animal. Né? Quando aparece, por vezes nem aparece, né? Atrás da preocupação com os interesses humanos e com as metas ambientalistas. Né? Então, essa atitude, né, é, inclusive, por vezes, reproduzível por parte, né, do ativismo da causa animal. E nós vimos também que os animais que estão na natureza padecem de enorme sofrimento e mortalidade, que em muitos casos, muitos mesmo, poderiam ser evitados, mas normalmente escolhe-se não investir recursos para evitar isso. Mas, novamente, né, se as vítimas fossem humanas, seria amplamente considerado importante ajudar essas vítimas. Por preocupação com o próprio bem das vítimas, e não por uma preocupação indireta ambientalista, com equilíbrio ecológico, preservação da espécie, nada disso. Bem das vítimas. Então, esses dois tipos de situação que a gente apresentou agora evidenciam que a maior parte das pessoas se baseia em um padrão moral duplo, dependendo de se as vítimas pertencem ou não à espécie humana. Será que é possível justificar essa disparidade? Ou será que isso é uma forma de discriminação contra quem não pertence a certa espécie, que vem sendo, então, chamada de especismo por analogia ao racismo? Então, será que, né, esse padrão duplo, né, que tem dois pesos e duas medidas, dependendo de se o indivíduo pertence ou não à espécie humana, será que isso é como racismo? Será que é como sexismo? Ou será que tem como justificar isso? É isso que a gente vai discutir agora. Então, agora nós vamos continuar a discutir isso, né? Se é possível justificar esse padrão duplo ou não. Então, será que é possível justificar um tratamento privilegiado a humanos? Várias têm sido as tentativas de justificar essa disparidade. Nós não vamos, né, por questões de tempo, analisar todas aqui. Quem quiser depois pode ver mais nas referências, mas peguei aqui as mais comuns. Né? A principal dessas tentativas aponta que os animais não humanos carecem de certas capacidades ou de certas relações. E no entender de quem dá essa justificativa, é isso, né, que tornaria correto fazer essas coisas com os animais não humanos e, ao mesmo tempo, tornaria errado fazer com os humanos. Então, as capacidades e relações mais comumente listadas são essas. Olha, porque eles carecem de capacidades cognitivas complexas, ou porque eles carecem de um senso de justiça, ou porque eles não têm o entendimento do que são direitos e por isso não podem ter direitos, ou porque eles não têm uma linguagem, ou por vezes se diz que é porque eles não têm uma cultura, né? Ou quando se diz, por exemplo, que é porque eles não têm a capacidade de contribuírem para a sociedade. Né?
ou porque eles não têm relações de reciprocidade conosco, né? Ou porque eles não têm poder suficiente para defenderem a si próprios, e por aí vai. Tá? Então, é listada uma série de capacidades ou de relações, né, conosco, que supostamente os animais não humanos careceriam, e é isso que justificaria esse padrão duplo de moralidade. Bom, um problema com esse tipo de justificativa é que, seja lá qual for a capacidade ou qual for a relação escolhida, sempre tem uma enorme quantidade de humanos que também não possuem aquelas capacidades e aquelas relações. Por exemplo, é só pensar nessas capacidades e relações listadas aqui. Ó. Quais são os humanos que não têm essas capacidades, essas relações? Os bebês, mas não só os bebês, as crianças até certa idade, e mesmo adultos que foram vítimas de certos acidentes ou de certas doenças que afetam as capacidades cognitivas. Ou pode ser algo, isso pode ocorrer com qualquer um de nós. Né? Então, qualquer um de nós pode deixar de ter essas capacidades ou essas relações, e alguns nunca vão ter. E muitos desses humanos sequer têm o potencial para vir a desenvolver essas capacidades ou essas relações, já que a condição deles é irreversível. Qual é o problema, né? Por que isso é um problema, então, para justificar, para essa tentativa de justificar esse padrão duplo? O problema é esse. Ó. Se a falta dessas capacidades ou relações nesses humanos não pode justificar tratá-los pior, muito menos poderia justificar fazer a eles o que é rotineiramente feito aos animais não humanos, então tem essa seguinte implicação. A falta dessas capacidades ou relações nos animais não humanos não poderia justificar tratá-los pior do que os humanos. Muito menos poderia justificar o que é feito rotineiramente a eles. Então, ou seja, se o fato de os humanos, certos humanos, muitos humanos, carecerem dessas capacidades ou relações, não justifica fazer essas atrocidades que são feitas aos animais com eles, então a falta dessas capacidades e relações nesses animais não pode justificar o que é feito aos animais, nem em termos do que eles da exploração animal, nem em termos da negligência de ajuda quando eles são vítimas de processos naturais. E agora tem um passo adicional que mostra outro problema com esse padrão duplo. Qual que é? Bom, a falta daquelas capacidades ou daquelas relações naqueles humanos, nos bebês, nas crianças e por aí vai, normalmente é vista como uma razão para dar a eles um cuidado e uma proteção ainda maior, e não para causar a eles sofrimento e morte. Então, a falta dessas capacidades ou relações nos animais não humanos é igualmente uma razão para dar a eles um cuidado ainda maior, uma proteção ainda maior, e não para justificar prejudicá-los. Bom, para tentar contornar esse problema, tem autores que defendem que, mesmo que não possuam aquelas capacidades ou aquelas relações, aqueles humanos, os bebês, as crianças e por aí vai, devem ser respeitados porque pertencem à espécie humana. Ao passo que os animais não humanos devem ser excluídos da esfera de consideração moral porque não possuem aquelas capacidades. Então, essa é uma tentativa de contornar aquela implicação, mas ela tem um problema sério, que ela é circular. Ela comete a falácia conhecida como petição de princípio, que é o argumento já assumir de antemão aquilo que ele visa provar. Por quê? Bom, primeiro, o argumento tenta justificar o critério da espécie, apontando que o critério da espécie revela quem é que tem e quem é que não tem certas capacidades ou relações. Mas aí é apontado o seguinte, olha, não, esse critério da espécie não revela nada disso, porque tem muitos humanos que também não têm aquelas capacidades e aquelas relações. E aí, o que fazem os proponentes desse argumento? Utilizam depois o próprio critério da espécie para dizer quando que o critério das capacidades e relações deve ser utilizado ou não, porque daí fala, olha, esses humanos aqui, tudo bem que eles não têm aquelas capacidades e relações, mas deveriam ser respeitados porque são humanos. Né? Bom, então aí voltamos para o início. Né? Se pergunta, bom, por que está justificado fazer essas coisas com os animais não humanos e não está justificado fazer a mesma coisa com humanos? Eles vão dizer, porque os animais não têm certas capacidades e relações. Mas aí a gente pergunta, tá, mas e os humanos que não têm essas capacidades e relações? Está justificado fazer o mesmo com eles? Eles vão dizer, não. Por quê? Bom, porque eles pertencem à espécie humana. Bom, e aí voltamos novamente para o início do argumento. Por que é importante
pertencer à espécie humana, porque revela quem é que tem certas capacidades e relações. Ah, mas quanto aos humanos que não têm? Bom, e por aí vai, isso é um ciclo infinito. Então, por isso, né, que o argumento comete a falácia da petição de princípio. Né? Ele sempre volta para o início. Então, não justifica nada. Ele simplesmente assume aquilo que já que se propõe a demonstrar, né, que é o critério, a relevância do critério da espécie. Bom, por tudo isso que a gente viu, agora a gente pode entender a importância da ciência para esse debate. Saber quem possui e quem não possui capacidades cognitivas complexas é certamente relevante para saber quem deve ser responsabilizado pelo que faz. É por isso que um adulto normal é responsabilizável e um bebê não é, em se tratando aí de humanos, né? Mas isso não implica que também seja relevante para saber quem deveria ser respeitado. Então, uma coisa é saber se uma característica é relevante para saber quem deveria ser responsabilizado. Outra coisa é saber se ela é relevante para saber quem deveria ser respeitado. Alguém precisa de respeito porque é passível de ser prejudicado ou beneficiado. Não é porque possui certas capacidades cognitivas complexas ou certas relações. Então, é por essa razão. Qual razão? Alguém precisa de respeito porque é passível de ser prejudicado e beneficiado. É por isso que a ciência, isto é, a capacidade de ter experiências, é por isso que a ciência é relevante para a gente saber quem devemos respeitar. Por quê? Bom, primeiro porque a ciência determina quais seres são alguém e não meramente algo. Então nós conseguimos agrupar, por exemplo, de um lado, um humano, um cão, um peixe, uma galinha, um porco, uma vaca, um leão, um camarão, um siri, um polvo, uma abelha, uma formiga, todos em um grupo, de um lado, porque eles são alguém. De um outro lado, por exemplo, plantas, fungos, bactérias, sapatos, mesas, cadeiras, dá de agrupar em outro conjunto, que é os que são algo, não tem ninguém ali dentro daquele corpo, porque não são sencientes. É isso que quer dizer ciência. Tem ali alguém. Aquele corpo não é um mero corpo vivo, é vazio. Então, a ciência é importante para saber quem devemos respeitar, porque ela, em primeiro lugar, revela em quais corpos há alguém. E, em segundo lugar, porque ela mostra quais seres são capazes de ser prejudicados ou beneficiados. Por quê? Bom, porque o que faz com que num corpo haja alguém, o que faz com que exista alguém, é a capacidade de ter experiências. Tem ali uma perspectiva de primeira pessoa. Só que o que acontece é as experiências têm o que se chama de valência. Elas podem ser experimentadas como positivas ou negativas. E é isso que faz com que os seres sencientes sejam passíveis de ser prejudicados ou beneficiados. Como? Né? Bom, primeiro, porque se certas experiências são experimentadas como negativas, todas as formas de dor, sofrimento, físico, psicológico, etc., então um ser é prejudicado se ele tem essas experiências negativas. E ele é beneficiado se essas experiências são evitadas. E, analogamente, se as experiências positivas, todas as formas de felicidade, alegria, prazer, etc., se elas beneficiam os seres sencientes, então dá de se dizer que eles são beneficiados se eles têm essas experiências e que eles são prejudicados se eles não têm. E é por isso, por exemplo, que a morte é um dano. A morte é um dano porque impede eles de ter experiências positivas. Bom, é por essa razão que os animais não humanos precisam de consideração moral. É porque eles são sencientes. Quer dizer, a vasta maioria deles, pelo menos, até onde se sabe. Tá? Eles precisam de consideração moral porque eles são alguém, e eles são alguém passíveis de ser prejudicados ou beneficiados. É por isso que eles precisam de consideração moral, por isso que eles precisam de direitos, por isso que a exploração animal prejudica-os gravemente, por isso que eles são prejudicados gravemente quando não recebem ajuda, quando são vítimas de processos naturais, estão na natureza e por aí vai. Não é porque eles pertencem ao reino animal. Não é porque eles estão vivos em um sentido biológico, como estão as plantas, por exemplo. É simplesmente porque eles são passíveis de ser prejudicados com a presença de estados mentais negativos, todas as formas de sofrimento, ou com a ausência de estados mentais positivos, que acontece quando eles morrem. Então, é por essa razão que a consideração moral dos animais não humanos ela está fundada no critério da ciência. Não é numa ideia de que todo animal tem valor por ser um animal, né? Porque isso teria um problema, né? Porque daí teria que se dizer que toda planta tem valor
em si porque é uma planta, toda bactéria tem um valor em si porque é uma bactéria, todo sapato tem um valor em si porque é um sapato, todo grão de areia tem um valor em si porque é um grão de areia, toda letra H tem um valor em si porque... Não, não é por isso. É porque eles são passíveis de ser prejudicados ou beneficiados. Tá? Então, se nós temos... Agora sim que vamos abordar mais de frente a questão do especismo, porque o especismo ele ocorre não apenas quando alguém é totalmente desconsiderado, mas toda vez que, por razões injustas, o seu bem recebe um peso menor. Por que isso é assim? Bom, porque se nós temos razões para considerar moralmente alguém, porque esse alguém é passível de ser prejudicado e beneficiado, como a gente acabou de ver, então a força dessas razões tem que depender da magnitude dos prejuízos e benefícios em jogo, e não da espécie a qual alguém pertence, ou de suas capacidades, ou de suas relações, ou de sua raça, ou de seu gênero, etc. O que importa é a magnitude dos danos e benefícios, e não de fatores que não dependem de mérito ou demérito e são resultado da loteria natural, como, por exemplo, a espécie, a raça ou gênero ao qual alguém pertence. Então, isso sugere que não apenas não há justificativa para excluir os animais não humanos da esfera de consideração moral, também não há justificativa para dar-lhes uma consideração menor. Por quê? Bom, porque em uma abordagem não tendenciosa, prejuízos e benefícios de magnitude similar recebem o mesmo peso, independentemente de fatores, né, como espécie, raça, gênero, capacidades, relações, ou seja, todos os fatores que são resultado da loteria natural, que estão para além do controle dos indivíduos e que não resultam de mérito ou demérito. Então, é por essa razão que o especismo é análogo ao racismo. Ambos violam esse princípio, que é o princípio da igual consideração, né? E, portanto, é por isso que são formas de discriminação. O princípio da igual consideração diz que prejuízos e benefícios de magnitude similar têm que receber o mesmo peso, exceto, né, por razões que seriam de merecimento, mas não é o caso. A espécie a qual alguém pertence é resultado da loteria natural, a raça também, o gênero também, o grau de capacidade que alguém tem também. Né? Então, é por essa razão que o especismo é análogo ao racismo. São violações do princípio da igual consideração e só o que muda em um ou em outro é o critério para discriminar. Né? Num caso, são o bem dos membros de determinada raça recebe um peso menor, no caso, é o bem de membros de determinada espécie. A forma mais comum, como eu falei, é dos membros de todos os seres sencientes que não pertencem à espécie humana, que é o especismo antropocêntrico. Então, são desfavorecidos todos que não pertencem à espécie humana. Bom, agora, como que a gente pode testar se uma atitude é ou não especista, uma vez tendo entendido, né, o conceito de especismo? Isso, na verdade, é muito simples. Tem algumas perguntas que a gente pode fazer em toda e qualquer situação para testar se uma atitude é ou não especista, ou seja, para testar se estamos sendo tendenciosos ou não contra animais não humanos ou contra membros de certa espécie, porque existem formas de especismo não antropocêntricas também. Por exemplo, normalmente, né, cães e gatos recebem maior consideração do que porcos, peixes e insetos. Né? Isso seria uma forma de especismo não antropocêntrica. Ou, por exemplo, animais que pertencem a espécies em risco de extinção normalmente recebem proteção maior do que animais que têm uma população abundante. Animais que pertencem a espécies nativas normalmente recebem uma proteção maior do que animais classificados como membros de espécies invasoras. Então, isso são formas de especismo não antropocêntricas. Mas o especismo antropocêntrico é, de longe, né, a maior instância de especismo, porque mesmo os animais que são favorecidos por formas de especismo não antropocêntricas ainda recebem uma consideração muito menor do que os humanos. Né? Os humanos são aí colocados na hierarquia, né, na elite da hierarquia especista. Bom, quais são as perguntas que a gente sempre pode fazer para testar se uma atitude é ou não especista? Essas perguntas são muito simples. A gente pode perguntar se a gente consideraria a atitude em questão justa ou não, se a gente não soubesse, primeiro, a espécie dos que seriam prejudicados e a espécie dos que seriam beneficiados por essa atitude.
Bom, se a gente não soubesse isso, a exploração animal jamais seria considerada aceitável e a negligência em os animais na natureza receberem ajuda também. Uma segunda pergunta é perguntar se a gente consideraria a atitude em questão justa ou não, se a gente não soubesse a espécie a qual alguém pertence. Fazendo essa pergunta, a gente já vai ver que tudo isso que é feito aos animais da humanos só é defendido porque a gente sabe que não vai ser vítima dessas atitudes. Então, não passa no teste da imparcialidade. Tá? Terceiro, né? Será que a gente consideraria essas atitudes justas se as vítimas fossem humanas, padecendo de danos de mesma magnitude? Né? Por exemplo, muitas vezes é dito que não se deve ajudar os animais selvagens, né? Porque, por uma série de razões. Mas se as vítimas fossem humanas, seria defendida a mesma atitude? Quanto à exploração animal, se as vítimas fossem humanas, seria defendida a mesma atitude? Ora, claro que não. Né? Bom, outra pergunta que a gente pode fazer. A atitude em questão seria considerada justa se os papéis fossem invertidos? Por exemplo, se os beneficiários fossem os animais não humanos, às custas de prejudicar humanos? Uma quinta pergunta. A atitude em questão seria considerada justa se nós tivéssemos que receber os prejuízos que ela causa para que nós mesmos pudéssemos alcançar os benefícios obtidos por ela? Né? Isso é uma pergunta, essas duas últimas são perguntas mais gerais para ver se a atitude passa no teste da imparcialidade. E aí a gente consegue testar se a atitude está sendo não apenas especista, mas está discriminando de alguma outra forma, por meio de uma discriminação racista, ou sexista, ou capacitista, por aí vai. Bom, e por último, a gente poderia perguntar o seguinte: será que a gente consideraria a atitude em questão justa se nós tivéssemos que receber os prejuízos que ela causa, mas não para nós mesmos alcançarmos os benefícios, mas para outros indivíduos alcançarem os benefícios obtidos por essa prática? Bom, por aí a gente vê que tudo isso que é feito, toda a visão atual, né, que não é atual por ter surgido agora, mas a visão que tem desde que o mundo é mundo até então em relação aos animais não humanos, não passa nesse teste, de maneira alguma. Então, parece que, sob tais condições, aquilo que é feito atualmente aos animais não humanos, a sua exploração e a negligência em receberem ajuda, por exemplo, quando são vítimas de processos naturais, seria amplamente considerado injusto ou mesmo hediondo. Provavelmente seria considerado hediondo. Parece também que, sob tais condições, nós rejeitaríamos dar graus diferenciados de consideração moral, dependendo da espécie a qual um ser senciente pertence ou dependendo de suas capacidades. Então, a própria ideia de que os humanos deveriam receber uma consideração maior não passa naquele teste. Mas também não passa a ideia de que os animais que pertencem a espécies em extinção deveriam receber uma proteção maior, ou que animais de espécies nativas deveriam receber consideração maior do que animais classificados como membros de espécies invasoras, e por aí vai. Então, isso tudo parece indicar não apenas que não há justificativa para aquilo que é feito aos animais não humanos, mas parece indicar também que devemos fazer algo para tentar mudar essa situação, porque é um exemplo paradigmático de injustiça. Bom, essa foi uma introdução ao tema central da ética animal, que é a questão do especismo. Como vocês podem ver, a ética animal é uma área que trata de muitos outros problemas, mas que a questão do especismo está presente, né, em toda e qualquer discussão. Se a pessoa não entendeu bem o problema com o especismo e quais os problemas com as tentativas de justificar o especismo e as razões pelas quais devemos rejeitar o especismo, então fica difícil entender qualquer outro problema discutido na área de ética animal, porque muito provavelmente essa pessoa vai abordar esse problema de maneira especista, porque todos nós, né, nascemos em um mundo onde os valores especistas predominam. Né? Então é muito importante entender a questão do especismo corretamente antes de pensar em qualquer outro problema na área de ética animal. Bom, foi isso, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima.